Graça e paz, irmãos, sejam bem-vindos. Estamos nesta noite reunidos mais uma vez com o propósito de meditar na palavra de Deus. E eu convido para tanto você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 2, leremos dos versículos 1 até o versículo de número 7. Meditaremos sobre o tema Natal, nasceu o Salvador. Então, sob este tema, Natal, nasceu o Salvador, a partir desta passagem inicialmente mencionada, nós estaremos refletindo neste assunto tão importante, esse assunto que nos diz tão respeito para os cristãos. Isso muda a nossa compreensão de Bíblia, de Deus, de nosso ser mesmo, tá? Registro e agradeço a presença do pastor Joel. Muito obrigado, casal. Muito obrigado, sinta-se à vontade. Obrigado. É uma bênção esse povo aqui. Como é que não ama esse povo, né? Lucas capítulo 2, os versículos 1 até o versículo 7, diz assim, na versão que eu tenho aqui em mãos. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estrebaria. Vamos orar. Pai amado, é a Tua palavra que nos revela uma verdade, e nós queremos alcançar a grandeza dessa verdade nesta noite. Para isso pedimos a assistência do Teu Espírito Santo, o entendimento das questões espirituais. Revela sobre nós nesta noite a Tua palavra, a Tua verdade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A partir então desse texto, Natal, nasceu o Salvador. Desde o momento, irmãos, em que aquele boneco forjado, lá no Jardim do Éden, modelado, desde que aquele boneco que do pó da terra ganhou forma, e depois ele recebe o sopro, o ruá, a vida de Deus em suas narinas. Creio que a partir daquele momento, daquele suspiro, daquela interação, daquele cenário, daquele evento acontecido ali, o planeta Terra passou a ser habitado por uma categoria de ser, que passou a existir, o denominado ser humano. O ser humano passa a ser o novo habitante do planeta Terra. E ali a feitura, a criatura, o ápice da criação de Deus, ganha vida e interage com o seu Criador. E aí então, esses humanos, que recebem esse ruá, esse vento, esse sopro, esse pedaço de Deus, que passa a habitar aquele ser, eles se tornam os pretensos moradores das mansões celestiais.
este ser está sendo a partir de então preparado, adestrado, treinado, instigado a se tornar um habitante da morada eterna. E o planeta Terra passa a ser um palco da atenção dos céus, por conta de abrigar, a partir de então, um novo ser nessa categoria criado pela divindade para habitar a sua extensão. No decorrer da história desse ser, que depois é multiplicado e multiplicado e multiplicado, no decorrer da história, no progresso, houveram vários eventos que sucederam, que foram acontecendo em fases sucessivas, a partir daquele momento histórico, crucial, marcante ali. Quais sejam? Eu enumero alguns aqui. O dilúvio, que foram as águas de uma grande chuva, que depurou, que lavou a corrupção do gênero humano. Há um marco na história deste evento. Depois vem o evento de Babel, a confusão das línguas, da língua, para que houvesse a quebra de um projeto humano de alcançar os céus pelas suas próprias forças e habilidades. Depois houve o nascimento de uma nação, a partir de uma aliança, de um casal humano. Um casal humano recebe um pacto, e é estabelecido o nascimento de uma nação, a partir daquele que aos olhos humanos se mostrava impossível, dada a esterilidade daquela mulher. Depois nós temos o mar sendo repartido ao meio, numa manifestação de cuidado para com um compromisso assumido com o casal de humanos. E o mar se abre para que haja uma proteção, para que haja um livramento para aquela nação nascida daquele casal de humanos. Temos um episódio de um momento em que o sol, a pino, no centro do céu, ele para de se locomover, os movimentos são cessados, e aí naquele momento há um objetivo, um propósito, uma conclusão de uma tarefa, da realização de um feito humano. O humano precisava terminar uma tarefa, e o tempo estava se esvaindo, então o tempo para que aquela tarefa fosse a contento concluída. Enfim, vários eventos vêm marcando esses seres denominados humanos, várias intervenções na natureza, vários aspectos sobrenaturais, vários aspectos para além do normal, para aquilo que se mostrava impossível, foram sendo quebrados e remodelados e redesenhados, para que o humano, para que este ser humano tivesse o curso da sua história avançando e não interrompido. Então há um processo progressivo na vida desses humanos, desses seres que vêm no percorrer da história. E aqui eu elenquei apenas alguns, mas houveram muitos outros mais eventos sobrenaturais, naturais, tudo em função do desenvolvimento e do progresso de uma história que estava em curso, que não estava no rumo do acaso, como que sem controle, mas sempre houve uma mente, sempre houve alguém por trás, cuidando, gerindo, conduzindo. O caminhar não é obra do acaso, a caminhada do ser humano. A caminhada do ser humano está totalmente desenhada,
totalmente arquitetada, não de agora, mas já de um projeto nascido na eternidade. Apenas o processo está em curso, a realização do projeto desenhado e em curso sendo realizado, porque o Senhor Deus vem conduzindo essa história. Ele é o Senhor da história dos humanos, e a presença dele no curso da história dos humanos é marcante, é efetiva, é real. Ele está presente na caminhada, no avanço, no desenho dos humanos. E aí, avançando nessa linha cronológica do tempo em que vai se esvaindo pelo decorrer do tic-tac do relógio, depois de vários eventos, acontecimentos de nações, de domínios, de subjugação, de um reino sobe, declina, outro sobe, assume o comando, de gerações que vêm, de geração que vai, de histórias que de uma forma cíclica vai se repetindo, e assim a caminhada do ser humano vai avançando, com os contornos e o controle de quem está no comando da história, conduzindo a história. Até que chega um momento muito conhecido, chamado silêncio, o chamado silêncio profético. O silêncio profético, o silêncio dos céus, o momento em que o céu se cala, o momento em que o céu se silencia, e isso se dá num período de mais ou menos 400 anos. O chamado silêncio profético é quando não há mais voz de Deus, não há mais aviso de Deus, não há mais um recado efetivo, real, claro, pronunciado. A famosa frase, assim diz o Senhor, não se ouviu mais durante esse período. O assim diz o Senhor foi cessado. Deus não disse mais. E o silêncio de Deus provoca um tempo de expectativa, um tempo de sequidão, um tempo de o que será que está acontecendo, o que está por vir, o que está sendo preparado. E assim se decorre este período de silêncio, 400 anos, mais ou menos. Até que, então, acontece um episódio, um fato, uma denominação usada pela Bíblia como chamado plenitude do tempo. A plenitude do tempo. Chega esse momento, chega esse tempo, chega-se a plenitude das eras. A era se completa, há uma completude de tempo, o que também é chamado como kairos, uma palavra grega para expressar o tempo exato de Deus, o tempo oportuno em que Deus age, em que Deus faz. Já não é o tempo do relógio, do cronos, mas o tempo perfeito de Deus. Chega-se esse tempo, a Bíblia chama chegada à plenitude do tempo. Esse tempo é marcado porque é o tempo em que Deus põe a mão, Deus muda conceitos, histórias, Deus intervém, Deus estabelece o novo. Portanto, também chamado de kairos. O cenário para esse tempo estava pronto. O cenário para esse momento havia sido construído. Enquanto a história está se desenvolvendo, há um contexto sendo montado, há uns eventos
que vão consolidando fatos, que vai elaborar um pano de fundo para a execução de um evento que vai, então, chocar, mudar, interferir na história. E a gente sabe que o Império Grego, ele teve uma contribuição ao unificar a língua. Então, na plenitude do tempo, havia uma língua universal, uma língua padrão, conhecida e falada, o grego, o koiné, o grego comum, o grego do povo, de forma que, ao se mudar de um lugar para o outro, a barreira da língua era quebrada em virtude da unificação da língua que o Império Romano, Império Grego, trouxe isso. Uma contribuição para os preparativos, para o cenário que estava sendo desenhado. Na sucessão dos impérios vem o Império Romano. O Império Romano faz uma conexão, não cultural como o grego fez, mas agora uma conexão física. Ele pavimenta as estradas, ele liga as cidades, põe caminho entre as cidades, conecta os vilarejos, os grandes centros, e as estradas, todo o caminho leva a Roma, já dizia a frase. Então, os caminhos são pavimentados, preparados. Se instala a chamada Pax Romana, que é o ambiente de paz, que durou cerca de 200 anos. Havia paz naquela região do mundo, havia um domínio e havia uma tranquilidade para deslocar de um lugar para o outro. Então, os soldados, sempre presentes em vários lugares, traziam uma sensação de estabilidade, de tranquilidade. Então, um cenário estava sendo construído e preparado, tudo porque tem uma mente que arquiteta a história dos humanos, desde lá do seu começo. E então, feito esse cenário geográfico, contextual, social, de interligação, de conexão, quando isso está pronto, de uma forma consciente, aí o céu sopra, aí é o momento do sobrenatural, os céus sopra um novo vento sobre aquela região, há uma mudança, agora já não mais nas estruturas físicas, mas há uma mudança na atmosfera. A atmosfera começa a ter uma sensação agradável, há um sentimento, há uma sensação que vai permeando aquela região, aquele lugar. Os céus está soprando mais uma vez. Como havia um sopro lá nas narinas do boneco que vira ser humano, há de novo um sopro agora de uma atmosfera, de uma transformação, de um renovo, de um algo espiritual sobre a terra. Os céus está balançando as estruturas da terra, aquilo que estava posto, aquilo que estava na repetição, no domínio, começa a ser desanuviado, começa a ser expulso, começa a ser liberado, e um tempo novo começa a se instalar, e aí acontece um evento extraordinário, um evento maravilhoso, vem a curso, vem a existir, os céus intervêm, e aí tem alguns exemplos, que a Bíblia vai nos dando, para mostrar o cenário do que está acontecendo. Zacarias, sacerdote da linhagem sacerdotal,
casado com Isabel, que também era filha de sacerdote, mas que não tinham filhos, porque Isabel era estéril. Mas o coração do casal ainda alimentava a esperança, o desejo, uma oração ainda era conduzida aos céus, mesmo com a idade avançada, ambos. E aí, este homem, este sacerdote, e detalhe, neste tempo, a quantidade de sacerdotes estava mais ou menos em torno de 20.000 sacerdotes. Então, ele é sorteado para servir no templo, para oferecer incenso, para entrar no lugar santo, aonde ficava o incensário, onde se colocava as ervas para exalar o perfume alusivo ao cheiro da adoração, e que enchia aquele ambiente daquele cheiro, daquele perfume suave. Zacarias então é a pessoa que fica responsável em fazer isso. Isso se fazia no máximo 2 vezes cada pessoa, no máximo que ela poderia fazer isso, ser sorteada para servir no templo. Para servir no templo, era no máximo 2 vezes no ano. Para entrar no santuário, isso acontecia por sorte, por lançamento de sorte. O máximo que podia acontecer é uma vez na vida da pessoa, não mais que isso, até para dar a oportunidade aos demais sacerdotes. Então, por sorte, lançaram sorte, e Zacarias é a pessoa que foi escolhida para adentrar no lugar santo para ofertar, para queimar incenso. E a Bíblia relata, no capítulo 1 de Lucas, onde lemos, a partir do versículo 13, o fato, dizendo assim: o anjo, os céus começam a se manifestar, há um mover de Deus dos céus na face da terra. Um anjo enviado de Deus, um arcanjo, um dos que assiste na presença do Altíssimo, vem e se apresenta e disse: não temas, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Um anjo revela a realização de um milagre. Os milagres começam a ser desencadeados, e ele sai dali com uma promessa de alguém que assiste na presença de Deus, dizendo: a gravidez, a esterilidade acabou. A esterilidade acabou. O silêncio profético acabou. Chegou o tempo de prosperar. Chegou o tempo da fertilidade. Chegou o tempo de Deus falar novamente. Deus está a falar novamente. Uma moça fica noiva de um rapaz, do seu noivo,
uma moça pura, santa, temente a Deus. Um anjo lhe aparece e lhe entrega também um recado. Lucas 1, também, a partir do versículo 28. A partir do versículo 28 diz assim: o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria questiona e conversa e se dispõe ao anjo. O mesmo anjo aparece e começa a entregar recados, a mudar realidades, a quebrar a esterilidade, a quebrar o silêncio, e começa a compartilhar uma verdade que os céus estão em ebulição. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. A expectativa do céu está sendo lançada sobre a terra. A terra está recebendo uma dose de expectativas de um evento que os céus está para derramar sobre a terra, para ministrar sobre os humanos. José, o noivo de Maria, um homem justo, nobre, temente a Deus. O anjo também lhe aparece e conversa com ele também. Mateus 1, a partir do versículo 20, Mateus 1, 20. José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta, quando ainda havia voz de assim diz o Senhor: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Os fatos vão acontecendo, a informação vai sendo disseminada, o cenário vai sendo construído, até que se efetiva, até que essa frase, cunhada pela Bíblia como plenitude do tempo, realmente acontece, eclode, rompe, e a coisa então se efetiva, na plenitude do tempo, no tempo pleno, a promessa se cumpre, a promessa de Deus se torna realidade, um milagre dos céus é derramado sobre o planeta Terra, o milagre acontece, e Deus, o Deus eterno, se faz humano, daqueles seres criados de uma forma tão delicada, Deus se faz humano, igual aos seres humanos, e porque é igual aos seres humanos, Deus se faz mortal, Deus se faz um ser mortal,
Ele abre mão da sua divindade para assumir a roupagem humana, para então se tornar um humano e se fazer mortal. O Deus que se faz mortal. E aí a criança nasce. O ser divino se reveste de humano. E a gravidez, vencido o período, irrompe e a criança nasce. O bebê nasce, o choro se ouve, o cordão se corta e a criança então entra no mundo dos humanos da forma humana, da forma como os seres humanos nascem. Os anjos irrompem em glória, há um cântico, há uma alegria, os céus estão entendendo o que está acontecendo, os céus percebem toda essa movimentação, os céus viu isso desenhado, os céus acompanhou o projeto sendo desenvolvido, página a página, tempo a tempo, decorrer cronologicamente, até a culminação, até o kairos efetivo da realização do milagre de Deus. Então os anjos não se contenham e anunciam o nascimento, proclamam o nascimento, e eles então cantam em grande júbilo, na presença daqueles pastores que estão ali nas imediações da cidade, que é o que abriga o nascimento do Senhor Jesus. Belém, Belém Efrata, posta que és a menor entre todas, mas não é desprezada, porque de ti sairá o Salvador, sim, o Senhor. A porta dos céus então foi aberta, a porta celestial se abre, os portões se escancaram para que a descendência da mulher, os seres humanos, tenham um destino, tenham a opção, tenham uma alternativa de caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor. A promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, está acontecendo, está se materializando. Aquilo que era incompreensível, difícil de entrar nesse mistério, era um mistério que foi guardado durante alguns milhares de anos, até que começa a fazer sentido. E então a promessa de que um descendente, a descendência da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, ainda que a serpente lhe feriria o calcanhar, mas o resultado seria de esmagar a cabeça. Ali está tomando forma, as coisas estão fazendo sentido, o mistério divino está sendo revelado. O Emanuel é Deus conosco, é Deus se fazendo na categoria de humano, habitante do planeta, para trazer a nós a mensagem, o recado, para nos convidar de volta para casa, para nos levar para o lugar onde a nossa alma reclama, chama, chora, para onde a nossa alma geme com expectativas de ser redimido. A palavra vem trazer o Emanuel, o Deus conosco, o Verbo que se faz carne, habita entre nós. Aquilo que era a compreensão humana impossível, se torna real, se materializa, vira palpável, está ali, diante do alcance dos olhos e das mãos. Aquilo que os nossos olhos viram e as nossas mãos palparam, o Verbo de Deus, nós vimos Ele cheio de graça, Deus habitando entre os humanos, o nascimento da divindade
se tornando humano. Nós lemos nas palavras do profeta Isaías: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar, com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso, virá uma realidade. 700 anos antes, o profeta já está anunciando que a virgem conceberia e daria à luz a um filho. E nós acabamos de ler a concretização de uma promessa, uma palavra se tornando real. O Deus que não mente, fazendo a sua promessa se tornar realidade diante dos olhares dos seres humanos. E há testemunhos, houveram testemunhos. No 8º dia, como é costume do judeu, a criança foi circuncidada, e ela é apresentada no templo, na presença do sacerdote, e ela é resgatada por seu primogênito, como nós lemos no texto. Ele é o primogênito de Maria. O primogênito tem um resgate, porque todo primogênito é do Senhor. Então há um resgate, e aí José e Maria vão cumprir o ritual da religião judaica, e vão até o santuário, até o templo, para levar a criança para ser apresentada. E a Bíblia nos fala que quando eles chegaram lá, tinha um rapaz, um senhor, de idade avançada. Quando ele vê a criança, quando ele vê aquela criança, que aparentemente se mostraria como normal, um casal com um bebê nos braços, além de ser bonito, o que mais poderíamos encontrar, senão a limitação deste quadro somente? Mas esse rapaz chamado Simeão, a Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Este homem era justo e piedoso, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo, de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Parece uma coincidência, mas para o cristão não tem coincidência. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo... Ele vê a criança no colo da mãe, o casal está ali para o cumprimento da lei judaica, e ele vê a criança, mas ele vê mais do que a criança, porque ele estava em casa, e o Espírito incomodou ele: vá ao templo, agora, vá lá, uma coisa, eu vou cumprir uma promessa que eu fiz a você. E ele tinha uma promessa, nós acabamos de ver, que ele não morreria, até que ele visse a salvação de Deus. Quando ele chega, então ele entende, quando ele vê aquele cenário, ele entende, e ele diz: agora, Senhor,
pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, segundo a tua promessa, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Ele viu a criança, mas ele viu mais do que a criança. Ele viu o cumprimento da promessa de Deus para a nação, para ele e para os gentios, para nós outros. Nós fomos contemplados pelo olhar de Deus e agraciados com o nascimento do seu filho. Nós somos a oliveira brava, enxertado na oliveira. Nós somos os que foram convidados para entender a verdade, entregue a um povo, porque do judeu é a salvação, do judeu são as promessas, do judeu é a lei, do judeu é o Cristo nascido em forma humana. Os gentios são agraciados com o favor de Deus. Então Simeão diz: posso morrer em paz, porque eu tive o privilégio de ver a salvação do Senhor. E aquele momento ali ainda está envolto de uma situação de uma atmosfera tão espiritual, que a Bíblia faz questão também de nos relatar que havia uma profetisa, por nome Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela era bem idosa, tendo vivido com o marido 7 anos, desde que tinha se casado, e agora era viúva de 84 anos. Ela não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações, e chegando naquela hora, dava graças a Deus, e falou a respeito do menino, a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A profetisa também está naquele momento e diz: este menino é a promessa de Deus, ele é o cumprimento daquilo que o Senhor Deus tem desenhado para o ser humano. São os testemunhos das pessoas que vivenciaram aquela realidade. Eu volto ao texto onde começamos, para caminhar para o meu final de conclusão. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré. Lembra que depois eles vão mudar para Nazaré? Ele vai ser chamado Nazareno. José já morara lá em tempo passado. Saíram da cidade de Nazaré e foi para a Judeia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui culmina a história, o ápice da história. Você assiste um filme e ele tem um processo de desenvolvimento, até que chegou um momento do filme que você sabe que a partir dali o próximo sequência é para o encerramento.
Esse é o ápice, é o momento mais importante que acontece. O ápice de um filme, o ápice de uma história. Nós percebemos aqui pela evolução daquilo que conversamos e das menções que fizemos bíblica, quando há a inserção no planeta Terra de uma categoria, a criação de um novo ser que até então não existia. Existia outros seres, mas os seres da categoria humanos passam a existir no berço chamado planeta Terra. E a característica desse ser é que ele tem uma modelagem física do pó da terra, mas o que habita dentro do pó da terra é um sopro divino, é um pedaço de Deus. Deus sopra, a palavra ali do sopro é o vento, é o ruá, a palavra quase que simula o som do que aconteceu ali. Deus põe um pedaço dele, da essência dele, da natureza dele, dentro daquele ser que então passa a existir. E aí o foco dos céus para o planeta Terra, que é habitado por este ser, passa a ser intenso, e vem se desenvolvendo, e vem acontecendo coisas. Há uma degeneração, há um afastamento, há um abandono, há um voltar de costas para o seu Criador, há uma petulância, há uma desobediência, há uma arrogância, se reveste de imundície, se reveste de uma capa de podridão, de suposta justiça, e vai se afastando, se afastando, se afastando do Criador, vai perdendo o gosto, vai perdendo o sabor dos céus, vai perdendo, vai se esvaziando, vai se tornando estéril. E há tentativas, chamados, e há uma preparação, toda uma modelagem, para que no ápice do tempo, no tempo perfeito, na plenitude do tempo, no kairós de Deus, já não há mais profeta falando, já não há mais seres humanos falando com seres humanos, mas Deus vem e entra na história, é o Emanuel, Ele vem e se faz humano, Ele vem e se faz igual, Ele vem e nasce. Nós comemoramos esse evento, esse acontecimento, esse marco histórico. A história é antes e depois dele, antes de Cristo, depois de Cristo, ou anno Dominis, AD, ano do Senhor. E a voz de Deus, agora, não mais pela boca de outros, mas pela boca do próprio Deus, transmite a mais gloriosa mensagem, a mensagem de que os céus estão abertos, os braços estão abertos, a espera dos céus em favor dos humanos está valendo, o Espírito Santo de Deus ainda está trabalhando para ofertar o entendimento desta verdade, ao coração de boa vontade, ao coração de paz, que entende essa verdade, porque o rei nasceu, o reino se instalou, e o reino está em projeção, está valendo, alcança nós. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a palavra de salvação, esta é a palavra que os nossos ouvidos têm a maior alegria em ouvir, porque é um chamado de volta para casa, é um chamado de volta para o lugar de origem, para quem me deu a vida, Ele me quer de volta, e a minha alma clama por isso, o meu ser anela pela presença dEle, pela comunhão com Ele. O nascimento de Jesus é a oportunidade
do arrependimento das mazelas, das desobediências, das atitudes de rebeldia, é a oportunidade do arrependimento e, pela fé, deixar Jesus nascer no coração, no ser. Se em Belém não havia espaço nas estrebarias, nos hotéis, nas pensões, parece que isso se repete ainda, não havendo lugares em corações, muitos. Mas se há uma manjedoura, por mais humilde que seja, se há uma manjedoura, se há um coração que se torna uma manjedoura neste lugar, pode ser abrigado, pode abrigar o Filho de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós. Por favor, vamos orar. Convido você até o momento. Eu gostaria que o instrumental pudesse me ajudar aqui. Queria que você refletisse nisso. Que tempo especial. Que episódio maravilhoso, fantástico, extraordinário, magnífico. Os céus vibram com isso. As pessoas que tiveram o entendimento dessa verdade não são mais as mesmas pessoas. Elas são transformadas, renovadas, tratadas, saradas, curadas. Ela se liberta dos conceitos e dos valores que sustentava o ser, e tudo isso é substituído por valores nobres, por um desejo nobre, por uma expectativa dos céus, de uma realização, de um milagre na própria vida, no próprio ser. Noite de Natal, data de Natal, período em que nós pensamos sobre o Natal, cantamos sobre o Natal, é propício para nos posicionarmos quanto à mensagem do Natal. Natal, nasceu o Salvador. Faça seu momento de reflexão. Como é que está sendo a estrebaria? Ou como é que está não sendo a receptibilidade?